Olá pessoal, tudo bom? Então estamos aí de volta com Me Conta uma História. E hoje nós vamos estar falando sobre a história de Abrão e Sara, ou Abrão e Sarai, que assim era chamado no início. Então Abrão, ele nasce ali da descendência de Noé, isso mesmo, Noé lá do dilúvio. Ele nasce dessa descendência e Deus o chama a uma missão. Essa missão era ir para novas terras. Então ele pega a família dele e num passo de fé, ele com a esposa Sarai e o sobrinho Ló, eles vão por aí conhecendo terras. Nessas terras que o Senhor vai guiando, ele vai montando altares em homenagem ao Senhor dele, a Deus. Então aqui vai começando a se estruturar uma religião, que é a religião dos judeus. E assim ele vai conquistando os lugares, conquistando as pessoas com a sua fé. Enquanto ele foi passando pelos lugares, ele foi juntando riquezas, rebanhos, bastante coisas, tanto ele, tanto o sobrinho Ló. Eles até têm uma passagem pelo Egito, do qual o faraó se encanta pela mulher dele, e ele acaba até tendo que mentir que não era a mulher dele, por causa de não matarem ele. E o faraó acaba se encantando pela mulher, Deus joga pragas no faraó. E o faraó manda eles embora de lá, mas dá rebanhos para eles levarem e algumas coisas. E assim ele foi juntando as riquezas dele e Ló dele. Aí quando eles chegam em Negev, depois saíram do Egito, eles começam a ter problemas, porque os pastores deles começam a ter discórdias um do outro e tudo mais, e isso começa a influenciar o relacionamento dos dois. Então, aqui Abrão ele tem uma decisão de muita sabedoria, muito discernimento, que ele pede para Ló: Ló, vamos nos separar então. Você vai para um lado e eu vou para o outro. E aqui é um ponto que o meu coração sentiu em estar falando, uma reflexão para a nossa vida, é que isso acontece muito com a gente, na vida da gente. Quantas vezes, às vezes a gente tem um amigo, um familiar que perto da gente não dá certo, às vezes as ideias não batem e acaba tendo muito conflitos por perto. Então é melhor cada um vá para um lado. É melhor não ter tanta proximidade daquela pessoa. Deixar ela ir e você ir para o outro lado, que é melhor assim. Então Deus aqui ele já nos ensina que é muito melhor ter paz do que ficar enfrentando, dando, como se diz, murro em ponto de faca. Então essa reflexão fica aqui, a sabedoria ali de Abraão nesse momento. Então os dois aí se separam. Nesse momento, Abraão ele ainda não tem filhos, a mulher dele já é considerada estéril. Então no momento ele de desespero, né? Sarai, ela como não tinha conseguido dar filhos ao marido, ela resolve dar a escrava para o marido, para ter filho. E a escrava acaba tendo um filho de Abrão. Mas o Senhor, mesmo já Abraão e Sara bem velhos, ele fala: Não, eu te prometi uma descendência e você vai ter a sua descendência. E aí Abraão até ri de Deus, fala: Mas como? A gente já é velho? Eu e Sarai. Então Deus fala: Não, você vai ter uma grande descendência ainda. Então aqui a gente vê que para Deus nada é impossível. E ele tem a hora dele e ele cumpre todas as promessas dele. Na hora que ele acredita ser a melhor hora e não a hora que a gente acha ou acredita que deve ser a hora. E aqui então ele muda o nome de Abrão e Sarai. Então, Abrão era um nome irônico na época, que significava grande pai. Então ele não era pai, ele não tinha muitos filhos. Então chamavam ele dessa forma. Antes os nomes sempre eram colocados como uma missão ou como um destino. E então Deus ele faz essa mudança de nomes na Bíblia de personagens quando ele quer falar: não, pera, o seu destino mudou, esse não é mais seu destino, você renasceu, agora você é uma nova pessoa. Então nesse momento ele batiza novamente ali, por assim se dizer, Abrão, ele coloca um A mais, então se torna Abraão. E Abraão significa pai de muitos. Então agora a descendência dele será muito grande. E Sarai, estéril, então ela é considerada agora o nome Sará,
Por quê? Porque ela está grávida, ela vai dar muitos descendentes, mesmo já sendo idosa. Ela vai ter muitos filhos. Então é por isso que acontecem essas mudanças dos personagens, para significar ali um renascimento, uma mudança de destino para aquelas pessoas. Então, dessa forma que é expressa por Deus, quando ele renasce alguém, renasce alguma história, muda a história de alguém. Então, ele faz essa mudança de nomes, tá bem? Então, a gente continua aí as histórias dos descendentes de Abraão num próximo vídeo, tá? Até mais!